Nos últimos 2 programas, falamos aqui sobre Mateus 28 e 19. No primeiro, nós falamos sobre Mateus 28 e 19 esclarecido dentro da palavra de Deus. No segundo, portanto, no último programa, falamos sobre Mateus 28 e 19, sobre o batismo, ali trinitariano descrito. Falamos sobre este verso dentro da história, o que a história, o que os historiadores têm para falar sobre o que ocorreu, na metamorfose deste verso. Hoje nós vamos fazer uma conclusão deste capítulo 28, verso 19, que é o batismo trinitariano. E eu convido o Sérgio para que possa ler aí o verso em questão, e também para já dar uma introdução ao assunto. Ok, vamos ler então novamente esse capítulo, esse verso 19 do capítulo 28 de Mateus, que ele diz assim, Jason: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o verso em questão, correto? Eu estava aqui pensando, essa ordem dada para ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, correto? Essa seria a forma correta aqui, segundo o texto. Aí eu estava imaginando o seguinte, Jason. Imagina assim que eu pegue e escreva um bilhete e peço para o meu filho, para ele assim, vai lá no mercado e compra isso aqui em nome do Pai. Você acha que o dono do mercado vai chegar lá e falar assim, tá bom, eu vou vender? Você acha que ele vai fazer isso? Se ele fizer isso, ele corre um grande risco de perder essa mercadoria, Porque quem ele vai cobrar? Tá aqui, é o pai que deve. Quantos pais tem em Sorriso? Tem milhões de pais, Entende? Então, no mínimo, esse dono do comércio, então escuta, como é que é o nome do seu pai, para mim anotar o nome do seu pai aqui. Certo. Correto? Com o batismo aqui, não é diferente. Se então quisesse se usar a forma trinitariana para ser, no mínimo, convincente para eles teriam que, então, esse batismo ser feito em nome, não do Pai, em nome de Deus, que seria, no caso, vamos colocar aqui Yahvé. Ou Jeová. Ô Jeová, eu vou te batizar em nome de Jeová, em nome de Jesus. Aí quando chegava no Espírito Santo, ele ia ter um problema, porque daí o Espírito Santo, qual é o nome dele? A Bíblia não menciona o nome. E sabe por que a Bíblia não menciona o nome do Espírito Santo? Porque ele não é colocado na Bíblia como uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é o Espírito do próprio Deus, do próprio Pai. Entende? Então, cria-se aqui uma confusão. Aí o que acontece? Imagina o seguinte, a pessoa foi batizada desta forma. Aí se eu perguntar para você, se eu perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, se pai é nome, qualquer um vai ter certeza que pai não é nome. Pai é um título. É um título. É um título. Por exemplo, eu sou pai. Você ainda não é pai, mas um dia vai ser pai. Sim. Entende? O Hélio é pai. Entende? E no mesmo tempo, o filho é igual. Filho é um título também. Porque veja bem, eu sou pai, mas eu também sou filho. Exatamente. Entende? Então, se usou ali 3 títulos para fazer um batismo. E a Bíblia não fala que era para se batizar em nome de título. Era em nome dele. Correto? Então, a conclusão que eu pessoalmente aqui chego, é que esse batismo diante de Deus, ele não tem validade. Entende? É um batismo neutro. E não é só você, Sérgio. Porque no contexto bíblico, esse verso aqui, de forma isolada, como já colocamos no primeiro programa, ele não foi respeitado desta forma como foi aqui, entre aspas, ordenado. Como alguns exige que seja acreditado como esteja escrito aí. Mas, por exemplo, em Atos 2:38, por exemplo, Pedro diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, que era o nome, a ordem dada em Marcos e em Lucas, E olha o que ele fala aqui na continuidade: em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está incluído ali no batismo.
né? É em nome de Jesus, mas para receber o Espírito Santo, mas não no nome do Espírito Santo, né? Por exemplo, acredito que o nosso amigo que está assistindo percebe no mundo religioso o símbolo da pomba, né? Se você perguntar para 100 cristãos, 99 deles vão dizer que a pomba representa o Espírito Santo. É uma representação, é um símbolo do Espírito Santo. Mas será que a Bíblia deixa margem para isso? Será que a Bíblia diz que realmente o Espírito Santo tem uma representação pela pomba? Porque, como você falou antes, Sérgio, se você vai numa igreja, lá tem uma pomba. Sim. Todo mundo que olha já entende que aquela igreja é pentecostal, porque eles acreditam no Pentecoste, e lá eles acreditam que desce o Espírito Santo, certo? Se você vai ler um tema na internet, numa revista sobre o Espírito Santo, qual que é o símbolo que é colocado ali? A pombinha lá. A pomba, eles colocam a pomba. Ou um foguinho, né? Agora, aonde que está na Bíblia que o Espírito Santo é representado pela pomba? Unicamente no batismo. Unicamente no batismo. E isso não prova, né? Vamos ler lá no livro de João, capítulo 1, aqui no verso 33, ó. E eu não o conhecia. Quem está falando é João Batista, em relação a Jesus. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E no livro de Mateus, né? Lá está escrito que uma pomba, né? Se você quiser ler o texto para nós, Sérgio, lá diz que o Espírito Santo o Espírito de Deus, na verdade, lá diz o texto, em forma de pomba desceu sobre Jesus. É o capítulo 3, né, o verso 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, ali, o grupo trinitariano, né, tenta provar a Trindade principalmente nessa questão batismal. Então nós temos Mateus 28, 19 e aqui o batismo de Jesus. Por quê? Tem Jesus ali sendo batizado, o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo sobre Jesus em forma de pomba, né? Então eles dizem que tem as duas pessoas, e depois no verso seguinte tem a voz de Deus. A voz de Deus. Então eles dizem que ali tem a Trindade também, né? Mas por que o Espírito Santo desceu em forma de pomba? Por que ele não desceu em forma de águia, por exemplo? Ou por que ele não desceu em forma de anjo ou de uma outra forma? Porque ele é o Espírito Santo é uma pomba, ou a pomba representa o Espírito Santo? Então, no capítulo 5, verso 7, Sérgio, você vai ler para nós. Eu gostaria de fazer uma demonstração aqui para o amigo, que a pomba não representa o Espírito Santo. A pomba é uma representação de uma outra pessoa. Qual é essa outra pessoa, Sérgio? Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. O que é gado miúdo? Vamos dizer a ovelha, entende? A ovelha é cordeiro. Um cordeiro, né? Quando a Bíblia fala no sentido de miúdo, nós temos que entender no sentido de preço, porque aqui está falando de uma classe de pessoas pobres, entende? Você não tem condições de dar um gado miúdo, ou seja, que é uma ovelha, então você traz uma pomba, ou um casal, como diz aqui, Sim. Que financeiramente é muito mais barato do que a própria ovelha, né? Sim. Entende? Então, se a pessoa não tinha uma ovelha, um cordeiro, ele poderia trazer uma pomba. Eu gostaria de fazer uma explicação aqui bem objetiva. No santuário terreno, até a morte de Jesus, como que era feita a remissão dos pecados das pessoas? Era feita da seguinte forma: no Moisés, ao instituir no Monte Sinai ali, né, dado toda a orientação por Deus, ele formou ali o tabernáculo,
estabeleceu as leis dadas por Deus, e o pecador levava uma ovelha que era uma representação de Cristo. Esta ovelha, a pessoa levava, colocava suas mãos sobre ela e confessava os seus pecados sobre essa ovelha. Então os seus pecados eram transportados de forma simbólica para a ovelha, o sacerdote matava essa ovelha, o sangue dessa ovelha era levado para o santuário. E no santuário, o pecado estava nesse sangue. Então esses pecados da pessoa ficavam lá no santuário. Hoje, como que é feita a remissão dos pecados? Hoje nós temos que simplesmente nos colocar diante de Deus, em nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, e pela fé no sacrifício de Cristo, nós pedimos o perdão e recebemos o perdão de Deus. Então, João, aqui no capítulo 1 de João, verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos na época de Israel, eles tiravam o pecado de forma assim simbólica, era um símbolo de Jesus, mas era de forma individual. Se eu pecasse, eu levava o meu cordeiro, confessava o pecado, e aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro levava o pecado embora, para o santuário. Hoje é o sangue de Jesus no santuário celestial, que a Bíblia, no livro de Hebreus, deixa isso muito claro. Então, agora, quando uma pessoa não tinha condições de levar um cordeiro, era muito pobre, não tinha condições, tinha um outro símbolo que também servia, que é o que você leu aí, Sérgio. Também em Levíticos 12, verso 8, fala assim, Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para holocausto e o outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então aqui a expiação do pecado poderia ser feita não unicamente por um cordeiro, E quando Jesus foi chegando diante de João Batista, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele poderia ter dito: Eis o pombo de Deus, que era a mesma coisa, que era um símbolo de Jesus. Então, o Espírito Santo, ao descer, ele estava ali fazendo uma representação do próprio Jesus. O cordeiro representava Jesus, que João tinha dito, e a pomba também representava Jesus. A pomba, dentro da Bíblia, ela não representa o Espírito Santo. O que representa o Espírito Santo? Qual é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia? Então, já, isso é interessante porque quando nós vamos buscar dentro, por exemplo, do Antigo Testamento, nós vamos encontrar todos eles com a mesma linguagem. Todos os homens, quando eram para ser ungidos, eles eram ungidos pelo profeta e o profeta derramava um azeite sobre ele. Um azeite sobre ele. Samuel ungiu Davi com azeite. Todos os grandes homens de Deus, os reis que eram ungidos no tempo de Israel, todos eles eram usados o azeite, o símbolo do Espírito Santo. Entendeu? Sim. Não era outra coisa, era o azeite. E a Bíblia nos deixa claro isso também. Exatamente. Então, o símbolo do Espírito Santo é o azeite. É o azeite. Não é uma pomba. Então, dentro desse tema do batismo de Mateus 28, 19, existem várias incoerências, inclusive os próprios apóstolos, que teoricamente ouviram aquele pedido, nunca obedeceram. Todos os historiadores, como foi visto no último programa, reconhecem que o batismo utilizado por todos os cristãos até o século 3, 4 era feito em nome de Jesus, e que a obrigatoriedade de batizar em nome da Trindade, como Mateus 28, 19 mostra, foi somente no 6º século, no ano 538, por Justino. E assim, Jair, olha, quando, por exemplo, a gente vai fazer a obra de Deus hoje,
praticamente 2000 anos após a estadia de Cristo aqui na Terra, né? Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou correr para a Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia, e a Bíblia é que vai me guiar nas minhas cerimônias, como por exemplo uma cerimônia de Santa Ceia, o próprio batismo e um casamento, essas cerimônias que se faz religioso hoje, né? Aí o que acontece? O que me chama a atenção também é que o primeiro batismo realizado em Jerusalém, ele não foi assim uma coisa que demorou 2, 3 anos após a ascensão de Cristo. Entende? Desde que Jesus falou isso aqui em Mateus 28, 19, até o primeiro batismo, olha, eu vou botar aqui, eu creio que foi 10 dias. Foram 10 Mas dias. vamos dizer que foi 15. Vamos colocar 5 dias a mais. É muito pouco tempo, Jairson, para se esquecer uma ordem tão fixa como esta, tão contundente, e fazer um batismo de forma diferente. Você entende? Então isso é que nos leva a analisar o texto, correto? E também o interessante é que quando você coloca em nome de alguém, esse alguém, ele representa, ele representa diante de outro alguém. Por exemplo, se eu estou batizando alguém em nome de Jesus, Jesus é o representante legal. Sim. Se eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai, ele vai ser representante nosso diante de quem? Ele não vai representar diante de ninguém, porque ele é o superior de todos do universo, não existe ninguém superior a Deus. Então ele não é um representante, ele é o ponto final, e Jesus que é o representante. Então deve ser batizado em nome de Jesus e não em nome do Pai, porque ele não representa ninguém. É Jesus que nos representa, é nós, o Pai e Jesus aqui no meio, né? Jesus que é o intermediário, né? Agora Paulo em Colossenses, ele mata essa charada, né? Eu gostaria de finalizar com esse verso. Colossenses 3, verso 17 diz assim: e tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui Paulo deixa claro, né, nesse verso, que tudo deve ser feito em nome de Jesus. É a mesma coisa, Jairson, daquele texto lá, onde o próprio Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala tudo posso, não é quase tudo, é tudo. Sim. Esse texto é igual. Tudo deve ser feito em nome de Jesus? Tudo. E por que o batismo? Não. Ele está incluído no tudo. Sim, ele porque está. Tudo é tudo. Inclusive todos os batismos que foram realizados foram em nome de Jesus, né? Só existe um único representante entre Deus e a humanidade, e está aqui no livro de 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, e nós sabemos que é o Pai, e um só mediador, ou intercessor, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só existe um intercessor. Então nós somos batizados em nome de Jesus, por quê? Porque ele é o único intercessor. Lá em João 14 ele diz assim, olha, tudo que vocês pedirdes, né, vocês devem pedir em meu nome. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é o único que vai interceder, né? Ele é o único membro da divindade que vai interceder pela raça humana. O Pai e o Filho, eles não podem ser os dois intercessores, porque o Pai é aquele que aguarda tudo. O Filho intercede e leva tudo ao Pai. Então, não é difícil de entender isso aqui. E foi ele, né? Eu acho que o ponto-chave foi Cristo que morreu pela humanidade. Exatamente. Ele que se entregou. Então, ele tem esse direito. Ele, vamos dizer assim, ele teve essa conquista. E o Pai lhe dá essa honra. Entende? De que tudo seja feito em nome dele. Com Apocalipse 5, por exemplo, também, o livro com os 7 selos estava na mão de Deus Pai. E ninguém podia abrir. E nem o Pai podia abrir. Sim. Né? Só teve um digno. Aquele que veio aqui, morreu, padeceu, venceu, e então ele foi achado digno para abrir.
Segundo o Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Exatamente. Então ele é o único, né? O batismo, querido amigo, deve ser feito conforme a palavra de Deus diz, em nome de Jesus, né? Então nós temos um contexto bíblico, né, para fazer essa demonstração. Nós temos uma história que conta ao contrário do que foi escrito em Mateus 28:19, colocando a responsabilidade, inclusive a própria Igreja Católica, ela assume essa responsabilidade de ter modificado esse texto, assim como outros também, né? E hoje nós temos, graças ao Espírito Santo, esse esclarecimento de mostrar que o batismo deve ser feito em nome do nosso Salvador e nosso único mediador, Salvador Jesus Cristo. Então, Jason, a nossa preocupação, né, com esse assunto é porque, na verdade, é uma doutrina esta, bíblica, e que ela, eu não diria que foi esquecida, mas ela foi modificada, né? Eu tenho aqui um texto de 2 Timóteo 3, e o verso 3 e o verso 4, que Paulo fala assim, olha: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então veja bem, Paulo aqui ele diz assim, amigo, que as pessoas nesses últimos dias, essa forma de Paulo falar assim, teriam coceira no ouvido, é curiosidade, é querendo novidade, é coisa nova, entende? E eles agora pegam, eles desviam da verdade, dos caminhos de Deus, da palavra, da sã doutrina, daquilo que Deus pediu que fosse feito, e eles modificam as coisas. E nós, como atalaias de Deus, nós não podemos permitir que isso aconteça, entende? Então nós estamos aqui simplesmente para falar com você, entende? Porque essas verdades precisam ser restauradas, elas precisam voltar a ser praticadas, e é assim que nós queremos que você entenda a palavra de Deus, entende? Porque o fim de todas as coisas está muito próximo, está chegando, e nós não podemos permitir que o inimigo faça com que as coisas de Deus elas sejam feitas de forma errada. Ou seja, às vezes as pessoas hoje misturam o santo com o profano e ninguém consegue discernir mais o que é certo e o que é errado, entende? Então que Deus possa abrir o seu entendimento, a sua mente, para que você possa entender esta verdade sobre o batismo. Que o batismo, a doutrina pura, a doutrina verdadeira, aquela que os apóstolos pregaram, aquela que eles praticaram, aquela que Cristo ensinou, é que o homem precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados e para que ele possa receber o dom do Espírito Santo. Que Deus, meu amigo, possa te iluminar, que Deus possa fazer com que você possa compreender tudo isso aqui, entende? E também possamos praticar junto essas verdades, porque isto vai fazer com que Deus possa olhar para você e para mim com todo carinho, de forma diferente, e nos aceitar como filhos dele. Que Deus te abençoe, esse é o nosso desejo.